Petrobras, para o cargo de engenheiro de equipamentos pleno mecânica. Prova realizada em 2006, a prova de número 38. Questão 48. A parede de um forno industrial é feita de dois materiais. A primeira camada, de 30 centímetros de espessura, tem condutividade térmica igual a 60 watts por metro grau Celsius, enquanto que a segunda camada apresenta 15 centímetros de espessura e a sua condutividade térmica vale 30 watts por metro grau Celsius. Considerando que o lado interno da parede encontra-se a uma temperatura de 600 graus Celsius e o lado externo apresenta uma temperatura de 20 graus Celsius, a taxa de transferência de calor por unidade de área é a 58 kW por metro quadrado, B, 85 kW por metro quadrado, C, 116 kW por metro quadrado, D, 120 kW por metro quadrado e 773 kW por metro quadrado. Bem, então nós temos aí a representação, o esboço do que ele falou, são duas paredes, uma com a espessura de 30 centímetros, que é igual a 0,3 metros, e a outra com 0,15 metros. A parede com a maior espessura possui uma condutividade térmica de 60 watts por metro grau Celsius e a de menor espessura 30 watts por metro grau Celsius. Na parte interna, a temperatura, que nós iremos chamar de T1, está a 600 graus Celsius e a temperatura T2 igual a 20 graus Celsius. Então, os dados que ele nos fornece são esses, e o que ele quer é justamente a taxa de transferência, que nós iremos chamar de QK. A taxa por transferência de calor por condução, que é este caso, pode ser calculada como a variação da temperatura dividido pela resistência equivalente. Essa é uma das fórmulas para calcular esse tipo de questão. Como ele está dando duas paredes, então essa é a fórmula que nós iremos utilizar. Aí está o esboço do que seria essa resistência equivalente. Nós temos a temperatura 1, a temperatura 2, Tx, que é justamente a temperatura entre as faces das paredes, a resistência 1 e a resistência 2. A resistência é calculada como o comprimento dividido pela condutividade térmica vezes a área, ou seja, L sobre K vezes A. Então, a resistência 1 vai ser o comprimento 1, ou a espessura 1, dividido pela condutividade 1 vezes a área 1. Logo, a resistência 1 vai ser 0,3 metros dividido por 60 watts por metro grau Celsius vezes 1 metro. Ele não nos forneceu isso, mas nós podemos entender como ele pede no enunciado por unidade de área, nós iremos adotar 1 metro quadrado. Logo, a resistência 1 será igual a 5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius por watts. A resistência 2 é igual à espessura 2 dividido pela condutividade térmica 2 vezes a área 2, ou seja, L2 sobre K2 vezes A2. Logo, R2 será igual a 0,15 metros sobre 30 watts por metro grau Celsius vezes 1 metro quadrado. Logo, a resistência 2 será igual a 5 vezes 10 a menos 3 graus Celsius por watts. A resistência equivalente é justamente a somatória de todas as resistências. Né? Como aí nós só temos duas, R1 e R2, fazendo a soma, nós iremos encontrar uma resistência equivalente de 1 vezes 10 a menos 2 graus Celsius por watts. Agora podemos aplicar na fórmula de QK, que é a taxa de transferência. Logo,
600 graus Celsius menos 20 graus Celsius sobre 1 vezes 10 a menos 2 graus Celsius por watt. Iremos aí encontrar um QK igual a 580 vezes 10 ao quadrado watts por metro quadrado, que é a mesma coisa que 58.000 watts por metro quadrado. Logo, a taxa de transferência é igual a 58 kW por metro quadrado, que nos leva à alternativa A como correta.